Você sabia que tem gente que está agora, nesse exato momento, com a coluna travada, sem conseguir calçar o próprio sapato, sem conseguir dormir direito por causa da dor, mas chega na perícia do INSS e tem o benefício negado em menos de 5 minutos? 5 minutos que decidem o sustento da casa inteira. 5 minutos que podem significar comida na mesa ou contas acumulando. E o mais revoltante, muitas vezes o problema não é a doença. O problema é o que a pessoa fala, ou a forma como fala, lá dentro. E antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa muito importante. Me conta aqui nos comentários qual é a sua profissão e o que exatamente a sua dor ou problema de saúde está te impedindo de fazer no trabalho. É dirigir? É ficar em pé? É carregar peso? É mexer no computador? Escreve aqui embaixo. Porque quando você descreve sua limitação, você começa a entender algo que muda completamente o jogo na perícia. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer. Pode até doer ouvir isso, mas é a verdade que ninguém explica direito. O INSS não paga benefício porque você está doente. Ele paga porque você está incapacitado para o trabalho. Essa diferença é o divisor de águas entre benefício concedido e benefício negado. Ter hérnia de disco é doença. Ter diabetes é doença. Ter depressão é doença. Mas a pergunta que o perito está fazendo na cabeça dele não é essa pessoa tem doença? A pergunta é: essa doença impede essa pessoa de exercer a atividade profissional dela hoje? Se você não souber responder isso de forma clara, objetiva e estratégica, você corre um risco enorme de sair com a negativa na mão. O erro número 1 que eu vejo todos os dias é a pessoa entrar na sala da perícia e dizer: doutor, eu tenho hérnia de disco. E parar por aí. Para o perito, isso não diz quase nada. Ele pensa: muita gente tem hérnia de disco e continua trabalhando. Muita gente tem ansiedade e continua trabalhando. Muita gente tem diabetes e continua trabalhando. O que faz diferença não é o nome da doença. É a limitação funcional que ela causa em você, dentro da sua realidade profissional. Se você é motorista e, por causa da dor na coluna, não consegue ficar sentado por mais de 15 minutos sem perder a força na perna, isso é incapacidade. Se você trabalha operando máquina e a dor faz você perder estabilidade ou reflexo, isso é incapacidade. Se você trabalha em pé e não aguenta mais do que 10 minutos sem precisar sentar por causa de inchaço e dor intensa, isso é incapacidade. Percebe a diferença? Você precisa conectar 3 pontos: doença, limitação e atividade profissional. Quando você fala apenas da doença, você entrega metade da história. E metade da história, na perícia, costuma virar negativa. Existe uma narrativa que muita gente espalha dizendo que o perito é um inimigo. Não é bem assim. Ele também não é seu amigo. Ele é um fiscal. Um auditor técnico. Ele está ali para verificar se existem provas suficientes de incapacidade laboral. E se você não leva as provas certas e não sabe explicar sua limitação, ele simplesmente não tem elementos para conceder. E aqui entra outro ponto crucial. Documento médico não é só papel com CID. Relatório bom é aquele que descreve a doença, o tratamento, a evolução do quadro e, principalmente, a incapacidade para o trabalho. Precisa constar há quanto tempo você está incapacitado e por quanto tempo deve permanecer afastado, mesmo que seja por prazo indeterminado. Precisa estar claro que você não está apto para exercer sua função. Estamos em 2026. O INSS mudou muito. Os critérios estão cada vez mais técnicos. Sistemas são cruzados, informações são verificadas, inconsistências aparecem com facilidade. Nunca minta. Nunca aumente sintomas. Nunca invente algo que não exista. O perito é treinado para identificar incoerências. Se você diz que não consegue andar, mas chega caminhando normalmente sem qualquer sinal de dificuldade, isso pesa. Se você afirma que não levanta o braço, mas durante a conversa gesticula naturalmente acima da cabeça, isso pesa. E quando o perito percebe uma mentira, não é só aquele processo que sofre. Ele passa a atender os próximos com ainda mais desconfiança. Agora imagine o seguinte cenário. O perito atende 10 pessoas no dia. A primeira exagera, simula dor onde não deveria sentir, entra em contradição durante o exame físico. Ele identifica, nega. A partir dali, o olhar dele já muda. A régua sobe. Quem vem depois, mesmo estando realmente incapacitado, já encontra um profissional mais rígido. Por isso eu digo, quem está realmente incapacitado não precisa inventar nada. Precisa saber explicar. E é aqui que muita gente, por ingenuidade ou por educação, acaba praticamente apertando um botão invisível de cancelamento dentro da mente do perito. Existem 3 frases que parecem inofensivas, mas que funcionam como um gatilho para a negativa. A primeira é: estou bem melhor. Parece educado. Parece positivo. Mas pense comigo. Se o perito pergunta como você está, e você responde estou bem melhor, o que ele entende?
que você evoluiu, que houve melhora significativa. E melhora, na lógica pericial, pode significar recuperação da capacidade laboral. Você pode estar melhor em comparação com o pior momento da crise, mas ainda incapaz para trabalhar. Só que se você não explica isso, fica subentendido que já está apto. A segunda frase é: eu faço tudo em casa. Essa é clássica. A pessoa quer mostrar que não é preguiçosa, que não está acomodada. Só que ao dizer que limpa a casa, cozinha, lava roupa, resolve tudo normalmente, o perito pode entender que você tem resistência física e funcional para cumprir jornada de 8 horas diárias. O correto, se for verdade, é explicar as limitações. Eu faço o básico, com muitas pausas. Eu preciso sentar a cada 10 minutos. Eu não consigo carregar peso. Eu faço uma parte e preciso de ajuda. Isso é diferente de dizer que faz tudo normalmente. A terceira frase é: eu quero voltar a trabalhar logo. Eu sei. Ninguém quer depender de benefício. Ninguém gosta de ficar afastado. Mas quando você verbaliza isso sem contextualizar, pode parecer que já se sente pronto para retornar. E o perito pode interpretar que a incapacidade não é mais atual. Percebe como são detalhes? Não é sobre enganar. É sobre comunicar corretamente sua realidade. Passar na perícia hoje não é sorte. É preparo. É entender que o foco não está na sua doença isoladamente, mas na incapacidade para exercer sua atividade profissional de forma segura e contínua. Se você organizar seus documentos, se tiver relatório médico consistente, se souber explicar sua limitação conectando doença e trabalho, e se evitar essas frases que enfraquecem sua própria narrativa, você entra na sala com outra postura. Com mais segurança. Com clareza. Continuando, eu preciso aprofundar com você algo que quase ninguém tem coragem de explicar de forma direta. A perícia não é um momento emocional. Ela é técnica. E quando você entra naquela sala carregando apenas indignação, revolta ou desespero, mas não apresenta elementos objetivos, você corre um risco enorme de sair frustrado. O perito não decide com base em pena. Ele decide com base em prova e coerência. E aqui entra um ponto estratégico que muda completamente o resultado. Coerência é quando o que você fala combina com o que está nos documentos e com o que ele observa no exame físico. Se o seu relatório diz que você tem limitação para permanecer sentado por longos períodos, e você relata que sente dor intensa após 15 minutos sentado, e durante a perícia demonstra desconforto real ao permanecer na posição, existe coerência. Isso fortalece sua narrativa. Agora, se o documento diz uma coisa, você fala outra, e o comportamento demonstra algo diferente, cria-se uma quebra. E essa quebra é suficiente para gerar dúvida. E na dúvida, infelizmente, a tendência é a negativa. Por isso, antes da perícia, você precisa fazer um exercício simples, mas poderoso. Pergunte a si mesmo: exatamente o que eu não consigo fazer no meu trabalho por causa da minha condição? Não é o que dói apenas. É o que você deixou de conseguir executar. Se você é auxiliar de serviços gerais e não consegue mais agachar repetidamente. Se você é motorista e não suporta mais longas horas sentado. Se você trabalha em produção e perdeu força na mão dominante. Se você trabalha com atendimento ao público e, por causa de crise de ansiedade ou depressão grave, não consegue manter concentração ou estabilidade emocional. Isso precisa estar claro na sua mente antes de entrar na sala. Outra coisa que enfraquece muitos pedidos é a falta de atualização médica. Documento antigo demais passa a impressão de que o quadro não está sendo acompanhado. Sempre que possível, leve relatórios recentes, exames atualizados, receitas atuais. Mostre que há continuidade no tratamento. E atenção a um detalhe importante. Tratamento interrompido sem justificativa também pesa contra você. Se o perito pergunta se você está fazendo acompanhamento e você responde que parou há meses sem motivo claro, isso pode indicar desinteresse na própria recuperação. Se houve interrupção por falta de condição financeira ou dificuldade no SUS, explique. Seja claro. Existe também a postura dentro da sala. Não é sobre ser submisso, mas também não é sobre confronto. Responda exatamente o que for perguntado. Não invente histórias longas que não foram solicitadas. Seja objetivo. Direto. Claro. A perícia costuma ser rápida, e você precisa usar cada minuto de forma estratégica. Outro erro comum é tentar comover contando toda a trajetória de sofrimento desde a infância, quando o foco da análise é a incapacidade atual. Claro que histórico é relevante, mas o ponto central é: hoje, neste momento, você está apto ou inapto para exercer sua atividade profissional. Se você entende isso, metade do caminho já está resolvido. E agora eu quero que você grave uma frase na sua mente: doença não é sinônimo automático de benefício. Incapacidade comprovada é. Quando você muda essa chave mental, você para de repetir apenas nomes de diagnóstico e se começa a descrever limitações funcionais.
Você para de dizer eu tenho tal problema e começa a dizer por causa desse problema, eu não consigo fazer isso e isso no meu trabalho. Isso é linguagem técnica aplicada de forma simples. E se, mesmo fazendo tudo certo, o benefício for negado, entenda uma coisa: negativa não é sentença final. Muitas vezes é o início de uma nova etapa. Existe pedido de reconsideração, existe recurso administrativo, existe ação judicial quando necessário. O erro é desistir achando que acabou ali. Mas quanto mais preparado você estiver na primeira perícia, menores são as chances de precisar enfrentar etapas posteriores. Nós produzimos orientações práticas todos os dias justamente para que você não perca dinheiro e nem seus direitos por falta de informação. Informação correta muda resultado. Estratégia muda resultado. Preparação muda resultado. Então, se esse conteúdo abriu sua mente e fez você enxergar a perícia com outros olhos, se inscreva no canal agora. Porque aqui você aprende a agir com base nos seus direitos, sem juridiquês complicado, sem enrolação, de forma clara e aplicável. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos, porque cada orientação pode ser exatamente o detalhe que estava faltando para você entrar na sala da perícia com segurança e sair com o benefício concedido. E não esqueça, antes da sua perícia, revise suas limitações reais, organize seus documentos, evite as 3 frases que enfraquecem seu pedido e foque sempre na incapacidade para o trabalho. Quando você entende como funciona a lógica do INSS, você deixa de ser surpreendido por ela. Seu direito não pode depender de sorte. Ele depende de preparo.